Dando sequência ao estudo zetético do tema da legitimidade, que se traduz na grande questão filosófica por que obedecer, vamos estudar um grande fato histórico, muito bem traduzido por uma obra fílmica de autoria de Roberto Rossellini, que é considerado um grande expoente do neorrealismo italiano. Vamos refletir sobre o fato histórico do julgamento de Sócrates. A seguir, vamos tentar estabelecer algumas conexões possíveis com a tragédia grega Antígona. Veremos em que situações essas duas obras acabam indicando grandes reflexões que nos remetem a questões de realidade, que colocam em xeque ou que problematizam a possibilidade de uma integração harmônica entre as noções de direito e de justiça. Vamos lá? Para não perder o nosso hábito de permanente esforço de integração de reflexões teóricas com conteúdo artístico, iniciamos nossa exposição, com a apresentação de um dos inúmeros quadros que retratam o momento que antecede a concretização da pena de morte imposta por Sócrates, pelo Tribunal Ateniense, onde nós podemos observar o cálice de cicuta sendo, de alguma forma, disponibilizado com a presença, extremamente filosófica de vários de seus discípulos. Então, antes de iniciar propriamente a discussão do julgamento, nós vamos fazer aqui um breve panorama de algumas ideias centrais, de dois filósofos que, de certa forma, podem ser considerados herdeiros do pensamento de Sócrates, que é, por assim dizer, considerado o principal, ou um dos principais expoentes desta tarefa filosófica de desenvolver diálogos críticos, que seriam intermediários entre a manifestação política e democrática da polis, e o universo divino sagrado. Primeiro grande discípulo de Sócrates é o seu principal aluno, bastante conhecido, chamado de Platão. Depois vamos falar um pouquinho a respeito do grande filósofo, discípulo de Platão, que nós conhecemos muito bem, que é o nosso famoso Aristóteles. Mas a figura de Platão é muito importante nesse contexto da época, porque, de fato, Sócrates não deixou para nós nenhum texto escrito, e nós conhecemos o pensamento de Sócrates através dos escritos de Platão. E Platão, em dois diálogos extremamente interessantes, ele reconstrói o evento histórico do julgamento, expondo de forma muito interessante e integrada o próprio pensamento filosófico de Sócrates. Bom, então nós percebemos que Platão foi extremamente influenciado por seu mestre, ele leva adiante todo o projeto
filosófico de desenvolvimento, né, dos chamados diálogos, né, se valendo da maiêutica socrática, que nada mais consistia, né, nos chamados métodos dialéticos, que não se identificam, obviamente, com a dialética hegeliana e marxista, que vai surgir muito posteriormente, mas que se desenvolve num plano, né, de linguagem a partir da contraposição de ideias contrárias, né, que desenvolve um interessante e inteligente movimento filosófico. Né? Então, os diálogos platônicos, eles ilustram, eles reconstroem, eles retomam, né, os métodos dialéticos de Sócrates, que se perderam, né, nas suas interações efetivas, né, com os seus discípulos. Tá? E, digamos assim, que esses métodos dialéticos, eles são, por assim dizer, uma expressão muito didática e originária do que nós chamamos, né, de raciocínio zetético, né, que depois vai se aproximar do direito e se tornar raciocínio zetético jurídico. Né? Nessa perspectiva platônica, e eu diria que aí Sócrates dá um passo, Platão dá um passo além de Sócrates, né? Existiria, digamos assim, uma intenção filosófica de ir além do mundo considerado mundo sensível, ou seja, o mundo do nomo social, né? Que é visto como um mundo falho e contingente, para eventualmente alcançar o conhecido mundo das ideias platônico, né? O eidos, onde nós eventualmente encontraríamos as essências, né? E a ideia de bem. Né? Nós relembramos aqui dois grandes mitos, bastante conhecidos, o famoso mito da caverna, né? E o famoso mito de Er. Né? O mito da caverna posiciona o filósofo numa situação, né, de conhecimento, digamos assim, de elementos, né, deste mundo perfeito das ideias, que seria o mundo, né, iluminado, que está fora da caverna. E, em contraposição ao filósofo, nós teríamos, então, né, a figura dos homens que permanecem presos à caverna e só conseguem ver sombras daquilo que efetivamente ocorre fora. E o grande desafio é justamente, né, identificar um caminho para que esse filósofo possa se comunicar com os homens que não conseguem alcançar a sua luz, a sua sabedoria. E temos também o famoso mito de Er, que diz o seguinte, né, que a alma, antes de habitar o mundo terreno, esse mundo imperfeito, habitava o mundo das ideias, que era o mundo do esplendor. Né? E o mais sábio, né, pensando agora de novo na figura do filósofo, seria aquele que bebeu menos da água do esquecimento, né? Porque nós esquecemos desse mundo, e que conseguiria, né, recordar a sua vida passada perfeita, né? Que habitava esse mundo das essências. Obviamente que o pensamento de Platão vai antecipar o idealismo na metafísica moderna e vai ser muito importante para o desenvolvimento de várias religiões. Tá? E o filme Sócrates vai trazer para nós, né, a experiência de um julgamento efetivo, né? Onde, digamos assim, Sócrates acaba sendo condenado à morte, né? Eu diria que, num plano um pouquinho mais simbólico, é a própria filosofia de Sócrates que é condenada à morte, né? Por um tribunal jurídico. Né? E foi indicado aqui um filme clássico que retoma de uma maneira muito didática e tradicional todo esse episódio do julgamento, condenação e da pena de morte executada. Né? Lembrando que o pessimismo de Platão, né, relacionado exatamente a esse mundo sensível, também surge em função, né, dele ter acompanhado esse julgamento, né, de
ter acompanhado a leitura que acabou sendo feita, né, pelo direito e pela política da polis, né, do próprio sentido da filosofia socrática, né? Em virtude dessa desconfiança, num dos principais livros, né, desenvolvidos por Platão, chamado A República, que todo aquele que quer ter uma noção básica de como ele relaciona as noções de direito e justiça no plano filosófico, de forma, digamos assim, a superar essas experiências de Sócrates, deve ser conhecido, né? Então, indicamos esse livro, né? E nesse livro, ele vai afirmar, né, a impossibilidade de nós diferenciarmos o direito do justo, né? E vai justamente reiterar, né, todas as críticas filosóficas que Sócrates, de alguma forma, comunicou em relação aos sofistas, não é? Porque, na visão de Sócrates, o trabalho dos sofistas era um trabalho estritamente político, não é? Era um trabalho retórico que visava conquistar a adesão dos cidadãos à aprovação de uma lei. Mas era, digamos assim, um trabalho, em primeiro lugar, né, desenvolvido mediante pagamento, e onde a própria noção de verdade e talvez a própria noção de justiça se afirmasse num plano da relatividade, né? Num plano, digamos assim, das relações efetivas políticas da polis. Né? Um dos principais sofistas que aparece, né, neste livro, porque para desenvolver esse livro, Platão retoma vários diálogos, né, que, de alguma maneira, vários diálogos dialéticos que Sócrates desenvolveu com os sofistas, né, aparece a seguinte ideia, que a justiça seria sempre perceber ou estaria sempre ligada ao interesse dos mais fortes. Né? Então, neste livro, o que Platão intenta? A partir, né, destas ideias de Sócrates, né, chegar a um conceito mais profundo de justiça, né, que estaria acima de todas as normas humanas, tendo como origem, né, a construção ideal, né, uma construção filosófica ideal da própria figura do filósofo sábio. E nós percebemos que o tempo todo ele parece ter a figura de Sócrates como referência dessa sabedoria última. Mas, então, há, digamos assim, uma tentativa muito efetiva de superar as concepções, né, tidas por Sócrates como sendo vulgares, né, sofistas, né, na visão de Platão. Somente o filósofo que alcançasse o sábio mundo das ideias, ou seja, o mundo da verdade, poderia legislar, né? O justo estaria ligado ao cumprimento da parte de cada um autor da polis. A polis justa será a medida dos homens justos, moderados, corajosos e sábios. Né? A importância da educação que vê a democracia como modelo de justiça imperfeito. Então, essa visão da democracia como modelo de justiça imperfeito é exatamente a expressão da experiência da condenação à morte de Sócrates. Né? Então, ele está tentando construir, né, um modelo ideal de adequação possível do direito com a justiça, né? E este modelo de adequação ideal passa pela adequação do homem, né, do homem à ideia da polis. O homem justo adequado à ideia da polis justa. Né? E dessa perspectiva, né, ele vai conceber esse mesmo livro, não é? Em termos filosóficos, o que ele chama de um estado ideal, né? Que não tem nada a ver com uma observação concreta da polis na realidade, né? Mas ele está indo além, né? Está pensando uma construção, né,
justamente presente no mundo das ideias. O estado ideal, né? Todos deverão, em primeiro lugar, ter as necessidades básicas, como nutrição, vestuário, habitação, satisfeitas. A divisão de tarefas deve ser respeitada. Cada um deve fazer o que lhe é próprio por aptidão. Ou seja, nós estamos ainda, né, no mundo regrado, né, pelos deuses que, de certa forma, determinam o nosso destino e os nossos limites. Né? E diz Platão, o luxo deve ser evitado porque ensejará conflitos. Mas a pobreza extrema também pode corromper. A educação dos jovens deve ocupar um lugar de destaque. Educação, né? Tendo como referência o aspecto físico, né? Que seria trabalhado pela ginástica, e o aspecto educacional e também artístico, né? Através da música. Platão não aprovava, digamos assim, o drama, tragédia teatral como arte, porque para ele, né, os poetas trágicos apenas reconstruíam, né, elementos do mundo sensível que era imperfeito. Né? Depois nós vamos ver que Aristóteles não parte de uma leitura tão radical. Né? Aristóteles, inclusive, fala do aspecto relevante, né, da catarse que as tragédias gregas, né, permitiam ao espectador, na medida em que todo aquele elemento, né, todo aquele drama, aquele sofrimento, provocava reações de compaixão e terror, e aí havia uma libertação, de certa forma, eu diria até uma percepção de temas da polis, temas políticos e temas ligados também ao mundo religioso mítico. Mas Platão via, né, toda essa arte como uma espécie de uma simples releitura desse mundo imperfeito. Né? Então, dentro desta construção do estado ideal, ele vai dizer que os magistrados deveriam exercer, né, o seu poder de mando de forma prudente, ou seja, evitando, né, o excesso, a híbris. Né? Os guerreiros deveriam ter a qualidade da fortaleza, ou seja, né, exercer, digamos assim, a sua atividade bélica de forma a absorver também o conteúdo das leis. E a temperança diz respeito à possibilidade de nós frearmos, né, os prazeres e paixões, ou seja, nós evitarmos o excesso da híbris. Né? E na mesma perspectiva desse estado ideal, né, na mesma medida, na mesma perspectiva, o homem justo será aquele, né, que também for prudente, né, que também conseguir vigiar a sua alma para que ela não seja escrava das suas paixões, né? E nessa perspectiva, ele estaria apto, né, para exercer negócios privados e a vida pública. Então, o homem ideal seria quase que um espelho do estado ideal. Né? E nesse contexto, seria possível, então, nós observarmos, né, uma noção de justiça. Né? E aí ele vai chegar a conceber, né, a famosa figura do filósofo rei. Dentro dessa construção do modelo ideal, ele vai dizer os reis deveriam ser filósofos. A palavra filósofo aqui, ela não pode ser tomada no sentido da arrogância, daquele que é superior porque sabe mais. Né? Saber mais significa ser arrogante. Não. Aquele que sabe mais é sábio, ele é bom. Né? Ele é prudente, ele age com temperança, ele é sábio. Né? Hoje nós associamos a figura do conhecimento a uma certa superioridade que não é positiva. Nessa perspectiva idealista de Platão, né, partindo aqui de um certo anacronismo, haveria sim essa possibilidade de você unir o poder político à filosofia, né? E a medida do justo seria dada pela polis, por essa polis, né, pensada dentro desse modelo ideal. E o Platão chega até a defender a rebelião
contra o governo tirânico de um não sábio. Né? Imagine se nós transpôssemos para hoje essas reflexões de Platão para a nossa democracia moderna, representativa e vários tipos de governantes que nós temos aí, né? Mas né, ele acabou reconhecendo no final da sua vida uma certa impossibilidade prática, né, de chegar um dia à visualização mais concreta desse filósofo rei, né, e voltou a defender a ideia de justiça como sendo né, um elemento criado né, a partir das normas né, advindas dos costumes da polis, confirmadas por legisladores e magistrados virtuosos, que deve estar com harmonia, né, em harmonia com os preceitos das divindades. Quer dizer, de novo, nós temos aqui né, a tentativa de compatibilização né, da justiça com as normas costumeiras democráticas da polis, firmada pelos legisladores e magistrados, e em conformidade com os preceitos das divindades. Né? Construção de um modelo ideal. Né? Aristóteles, né, que é considerado o principal discípulo de Platão, né, vai desenvolver um pensamento numa outra linha de raciocínio, muito mais amplo, né? Porque o estilo do desenvolvimento do pensamento de Aristóteles não é através do diálogo dialético, não é? Mas através do pensamento filosófico mais conceitual, que tem um caráter mais sistematizador. Não é? Por isso que a gente não pode identificar o raciocínio zetético apenas pela sua forma gramatical. Tudo bem, né? O método socrático, a dialética socrática e os diálogos platônicos, né, eles indicam, digamos, de forma muito didática, a expressão do pensamento zetético investigativo, né? Mas mesmo Sócrates e mesmo Platão chegaram a várias conclusões, né? Dentro do seu questionamento, da sua arte de contrapor ideias. Né? Agora, o pensamento de Aristóteles vai no sentido né, metodológico diverso, é um pensamento sistemático. Né? E o campo de alcance da sua obra é muito mais abrangente. Né? Digamos que ele estuda a questão da linguagem com muita propriedade. Né? Ele é considerado o grande iniciador dos estudos da lógica formal, na sua obra Organon. Né? Mas ele estudou profundamente a retórica, né? Estudou a arte poética, né? Estudou a figura das tragédias, estudou retórica, e muito do que nós conhecemos hoje sobre a linguagem é uma herança direta de Aristóteles. Né? Agora, ele não vai localizar a sua reflexão neste campo do mundo das ideias, né? Idealizado por Platão. Não é? A sua análise parte da percepção do homem na natureza. E a natureza é toda essa visão do cosmos, né? Em sentido amplo, que não exclui, obviamente, né? As divindades. Mas seu pensamento, sem dúvida nenhuma, foi muito mais abrangente. E a obra em que ele discute temas que relacionam direito e justiça, porque ele também vai desenvolver um esforço de conectar tema direito e justiça, é esta obra intitulada Ética Nicômaco. Né? Então, esta reflexão aparece de forma específica no livro 5 dessa obra, né? E ele vai falar inicialmente no chamado sentido geral da justiça, né? Que seria a manifestação de uma virtude relacionada à ideia de que a lei constituída na polis é justa em virtude do seu conteúdo. Quer dizer, o sentido geral de justiça parte, né, de uma tentativa de compatibilização, identificação, né, do nomos da polis, né, com a ideia de justiça. Né? E a seguir ele vai indicar alguns conceitos particulares de justiça que nós, evidentemente, conhecemos, que nós herdamos
mesmo que não tenhamos consciência desta conceituação filosófica. O primeiro sentido de justiça é a chamada justiça distributiva, né? Que diz respeito ao mérito de dois sujeitos em relação ao que se avalia, a justa distribuição de bens. A proporcionalidade caracteriza o justo e a sua falta é o injusto. Não é? Então, todas as vezes que nós pretendemos, né, atribuir certos bens a dois sujeitos, nós partimos desta ideia de proporção. Né? Eu sempre digo, o simples simples ato de atribuir nota a um aluno caracteriza uma espécie de justiça distributiva. Não é? Porque se nós estabelecemos patamares de trabalhos que devem ser devolvidos e nós atribuímos nota de acordo com aquilo que o aluno devolve, os que devolvem mais devem ter notas mais robustas. Aqueles que devolvem menos devem ter notas mais modestas. Nós estamos exatamente trabalhando com esse sentido de justiça distributiva. Não é? Então, dar nota significa avaliar o mérito de cada um. Não é? Temos também o que ele vai chamar de justiça corretiva, que está presente naquelas situações onde, digamos assim, há uma violação da proporção, né? E nesse caso, nós devemos corrigir essa violação, né? E aí nós percebemos toda a importância do direito, né? Porque o direito nos possibilita fazer reparações civis ou penais, né? Atribuindo certas consequências punitivas, né? Tentando exatamente reequilibrar, né? Corrigir aquelas proporções que foram de alguma forma violadas, né? Então, nessa perspectiva, nós pressupomos a igualdade formal das partes, né? Na justiça distributiva, nós não pressupomos a igualdade, pressupomos exatamente as diferenças, né? Então, eu tenho um aluno mais estudioso e um menos estudioso. O que faz que é mais estudioso devolva um trabalho perfeito tem nota 10. O que é menos estudioso faz metade do trabalho, então tem nota 5. Né? Então, essa ideia de justiça corretiva ela é fundamental para o direito. Né? E temos também, nessa perspectiva, né, o que ele vai chamar depois de equidade, que é aquela justiça feita através das decisões que particularizam, né, normas mais gerais, normas mais abrangentes. Então, a equidade seria a afirmação da justiça que surge da decisão do caso concreto. Né? Como vocês perceberam, cada um no seu campo, né? Cada um a partir do seu estilo de pensamento filosófico diverso, né? Tanto Sócrates como Platão como Aristóteles, vão, de alguma forma, defender esta possibilidade de integração, não é, pessoal? Entre o direito, a justiça, de alguma forma, direito, justiça, polis e universo, digamos assim, o cosmos dos deuses. Né? E o que é interessante é que a experiência histórica do julgamento de Sócrates, né, reconstruída filosoficamente através de um dos diálogos, né, de Platão, intitulado Apologia de Sócrates, vai mostrar exatamente uma experiência onde nós observamos uma situação de desequilíbrio, né? Onde, de certa maneira, ao invés da justiça da polis ser confirmada, né? No julgamento, ou ao invés de nós chegarmos a uma noção de equidade no sentido aristotélico, né, no julgamento de Sócrates, pelo contrário, nós observamos que a justiça humana, a justiça da polis, o nomos, né, humano, condena a justiça filosófica à morte. Né? Então, digamos assim, que esse fato histórico, reconstruído pela filosofia,
é bastante provocativo. Não é? E o que nós percebemos? Né? Que é o texto da apologia, que deve ser lido, não é? Sem dúvida nenhuma, aproxima de forma muito interessante a literatura e a filosofia, não é? Porque o próprio estilo, a própria, digamos, dialética, não é? De Sócrates, ela está presente com toda a sua expressão, né? Principalmente no momento da sua defesa. Né? Então, as falas socráticas, os embates trágicos dos personagens de Sófocles parecem demonstrar a existência de uma preocupação com as leis, com nomes, para além dos aspectos meramente jurídicos. Então, aqui retomando um pouquinho o que foi visto, não é? Com o estudo de Antígona, né, de Sófocles, o que nós observamos? Que, digamos assim, há o retomar dessa discussão, né, mas uma perspectiva mais provocativa, não na perspectiva filosófica mais tradicional, ligada a um esforço de adequação. Né? Esse é um ponto bastante interessante, né, que vai unir as duas obras, vai unir as duas obras, né? Vai unir as duas obras. Então, nós temos aqui os principais diálogos platônicos, onde esse julgamento é reconstruído. O primeiro deles é a Apologia de Sócrates, que, sem dúvida nenhuma, deve ser lido. O filme do Roberto Rossellini faz, digamos assim, um destaque dos pontos principais desses diálogos. Então, é um filme muito bom, apesar dele não ter nenhuma sofisticação de, digamos assim, direção de arte. O filme não é contemporâneo, né? Não tem nenhum efeito especial, nada, é quase um teatro, mas o aspecto de reconstrução ou de retomada desses diálogos está muito bem colocado. Né? Então, o principal desses diálogos é a Apologia de Sócrates. Né? Nós temos aqui alguns momentos. Né? Antes do julgamento, Sócrates dialoga com seu acusador Meleto, esclarecendo através de um raciocínio filosófico sua relação com os juízes e com as leis de Atenas. Depois do veredito de condenação, ele expõe a sua apreciação sobre as decisões dos juízes. Né? No Crito, que é um segundo diálogo também que não deve deixar de ser lido, né? Ele é condenado à morte, depois de preso, ele vai rejeitar a oferta de fuga, o exílio, né? Que é oferecida a ele, mas que teria que se valer do suborno dos soldados. Né? Então, ele vai afirmar que há um dever moral de cumprimento da lei como respeito a polis. Apesar disto, ele não deixa de afirmar a injustiça da pena a ele dirigida. A virtude, a razão e a verdade são critérios do justo. Quer dizer, a experiência de Sócrates é problemática. O julgamento é expressão de uma dissonância com o seu pensamento, mas a atitude dele, né, como ser humano, ao recusar a fuga, é de afirmação do seu pensamento filosófico, de possibilidade de adequação, né, entre o jurídico, entre o justo, entre o moral, entre o jurídico. Tá? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Esse julgamento indica a diferença entre nós obedecermos o conteúdo e também a autoridade da lei. Não são coisas exatamente iguais. Né? Então, vale a pena assistirmos o filme, porque o filme dá vida, né, aos diálogos de Platão, né? E pensando agora na apologia, né? Qual é o grande trunfo, né, desta resposta de Sócrates? Né? Ele não vai, de fato, desenvolver uma defesa tradicional, né, no sentido do destaque dos seus interesses, no sentido de desenvolver uma argumentação persuasiva nos moldes do pensamento dos sofistas, que eram, inclusive, né, rechaçados por ele. Né? Ele vai desenvolver uma defesa que tem um conteúdo filosófico. Né? Então, dentro do julgamento, né, nós não encontramos, por assim dizer, uma manifestação
do raciocínio persuasivo jurídico desenvolvida por Sócrates. Ele vai retomar toda a sua linha de pensamento filosófico. Não é? Na verdade, ele acaba não fazendo uma defesa pessoal, mas acaba, através da própria filosofia, explicando a necessidade da filosofia. Não é? Ele vai indicar a presença de dois tipos de acusadores. Né? Nós temos os acusadores chamados antigos, né? Sócrates já tinha, na época, 70 anos, né? E os acusadores antigos, digamos assim, eles mostram aquela insatisfação, né, com o trabalho de Sócrates, no sentido de desenvolver todo o pensamento crítico em torno do convencionalismo da linguagem, do relativismo, né, defendido pelos sofistas. Né? Então, digamos assim, que Sócrates conquistou ao longo desses anos, né, alguns desafetos, não é? Alguns desafetos. Não é? E também, digamos assim, ele foi bastante confundido com os chamados filósofos da natureza, que hoje nós chamamos de pré-socráticos, né? Que indicavam esse elemento de racionalidade do pensamento a partir da observação da natureza, dos movimentos físicos da natureza. Não é? Então, nós percebemos que Sócrates já desenvolvia um pensamento crítico que, de certa maneira, incomodava, né, várias figuras que tinham expressão política na época. Os sofistas tinham grande expressão política na época. Né? E os acusadores do presente são aqueles que efetivamente, né, fazem, né, a indicação, né, do caráter supostamente, né, antijurídico de Sócrates, que é o Anito, Meleto e Licão, né, que formalizam a queixa contra ele. Né? Mas, evidentemente, que nós observamos que há um ambiente maior, né, nesse contexto. Né? E o Sócrates, através do uso da filosofia, né, nesse ponto onde ele se remete, né, ao seu acusador, né, ao seu acusador principal, que é o Meleto, nós observamos que ele, de uma forma muito hábil, ele promove uma chamada inversão da acusação. Não é? Porque ele basicamente é acusado de corromper a juventude, né? E pregar desrespeito aos deuses. Não é? Então vai dizer, né, Sócrates, né? Quem está, de fato, corrompendo a juventude, veja bem, seria Meleto. Né? Meleto é um sofista, porque estaria, né, construindo uma narrativa inverídica. Né? Então, de cara, Sócrates, né, ele afirma o caráter inverídico dessas duas acusações, né, e diz que ele foi confundido, né, com um sofista e foi confundido com os filósofos da natureza. Né, e diz jamais ter, né, de alguma forma, defendido o respeito ou desrespeito às divindades. Né? Então, diz Sócrates que haveria, né, uma intenção deliberada de corromper a juventude, né, e de despertar o ódio contra ele. Né? E invoca, inclusive, né, que a queixa teria um caráter calunioso. Né? Então, vale a pena nós lermos, né, esse trecho da Apologia com atenção, porque ele pratica, ele exerce esse raciocínio filosófico, né, da dialética, de uma maneira assim, muito instigante, né? E de uma maneira interessante, né? Quando ele recebe a pena de morte, né, ele, de alguma forma, não se molda, veja bem, não assume
digamos assim, o sentido de justiça da pena que lhe é imposta. Né? O discurso que parecia ter a intenção de defendê-lo transforma-se no discurso de defesa dos cidadãos e da cidade, que o está acusando sem provas e julgando-o sem necessidade, uma vez que, desde o início da obra, ele declara sua inocência. Esta reviravolta na defesa soa como um desafio, uma provocação, principalmente segundo pensamentos, por ter sido apresentado um pouco depois dele considerar-se livre das acusações de Meleto, ter declarado estar a serviço dos deuses, não temer a morte e ainda afirmar o princípio da necessidade de se dever obediência a alguém melhor, ou seja, a Deus é um homem. Né? Então, veja bem, ele defende a cidade, ele defende a filosofia, ele defende a obediência aos deuses. Né? Mas ele não se dedica a fazer a sua defesa, despertar eventual compaixão pela idade, não usa de elementos retóricos persuasivos, né? Ele afirma mais uma vez o seu famoso método que a gente vai chamar contemporaneamente de método socrático, né? Isso é um detalhe muito importante, né? E explicitamente ele faz uma afirmação, ele procede a uma recusa jurídica de abandonar a filosofia, né? Porque o que nós percebemos? Que quem estava sendo julgado de fato era a filosofia, né? A sua atividade de questionamento, mostrando certas fragilidades que mesmo num regime democrático, né, como o da época, existem, né? Mesmo no regime democrático da época existem. Então, né, diz ele textualmente, citando aqui um trechinho da obra, dirigindo-se, né, ao tribunal, e supondo que me dizeis, Sócrates, por ora não nos deixamos persuadir por Anito, mas absolvemos-te com esta condição, que não mais investigues discorrendo ou filosofando, e se fores apanhado a fazer, morrerás. Pois, se me deixasses ir com esta condição, eu respondo-vos-ia, homens de Atenas, respeito-vos e amo-vos, mas antes me deixarei convencer pelo Deus do que por vós. Enquanto respirar e for disto capaz, não cessarei de filosofar, nem de vos exortar, mostrando-vos o caminho. Tá? Então, ele vai dizer ele, né? Ele vai defender o respeito à verdade e à autoridade divina. Sua obediência ao tribunal é condicionada. Só acataria as leis humanas se somente se coincidisse com os preceitos divinos que exortaram a filosofia. Né? Estamos diante de uma desobediência hipotética, de uma desobediência de fato, que era devida ao Deus. São fortes suas palavras. Pode até parecer arrogante sua postura, parece estar desafiando as autoridades legalmente constituídas em favor de uma autoridade superior. Acima de tudo está a verdade, portanto, não se deve tudo fazer ou tudo dizer para evitar a morte. Ele recusa o discurso convencionalista dos sofistas. Então, né, quando é proferida a condenação à morte, né, há uma discussão, sim, da legitimidade, né, desse julgamento, né, no sentido de ele estar pautado pela mentira e pela calúnia. Então, ele reafirma, né, a sua lealdade à filosofia, ele reafirma o respeito à verdade e à autoridade divina. Né? Algo semelhante aqui, Antígona, ainda que num plano completamente diferente, porque Antígona não é uma filósofa, né? Mas, de certa maneira, existe sim alguma semelhança. Não é? Se nós fôssemos observar, não é? Em termos comparativos, o que nós veríamos? Não é? Digamos assim, o Sócrates não vai chegar ao ponto, não é, de romper com a autoridade das leis da polis, não é? Porque ele se recusa a fugir. Porque se ele fugisse, ele estaria assumindo a condição, né, de um fora da lei. Então, ele estaria, de alguma forma, indo de contra a sua ideia, a sua reflexão filosófica, a sua dialética filosófica de
possível compatibilização da justiça, das leis da polis, com as leis das divindades. Né? Então, ele não recusa. Né? Então, a atitude dele é menos radical, né, que a atitude de Antígona, que realmente, né, pratica uma desobediência, né, uma desobediência subversiva. Mas, né, na sua argumentação da apologia, há sim um questionamento da legitimidade, da justiça, né? Ou seja, a decisão teve um conteúdo injusto, né? E este conteúdo, ele é, com essa injustiça, é claramente invocada. Ou seja, a decisão do tribunal, a condenação à morte de Sócrates, na leitura da sua própria filosofia, não mostra uma adequação entre o nomos e a justiça. Não mostra uma adequação do nomos, a justiça e as determinações divinas. Mas, ao mesmo tempo, ele não rompe. E ele não tem um passado de tragédia. Não chega... Sua morte não é uma tragédia, ele morre em paz. Ele morre em paz porque ele está sendo coerente, ele está agindo com coerência. Ainda que ele afirme a injustiça dos seus julgamentos, mas ele não rompe com a autoridade da lei. Já Antígona vem numa situação de tragédia familiar. Antígona herda, digamos assim, a maldição do seu pai. Ela sofre os efeitos da disputa de poder dos irmãos, e ela recebe os efeitos da híbris, do decreto de Creonte. Então, a sua desobediência era muito mais dramática, ela é atormentada, ela é trágica, e ela é mais radical, porque ela alcança, sim, a autoridade do decreto de Creonte. A de Sócrates, ela não é tão radical, mas as duas figuras, elas tensionam, essa adequação entre o nomos, a lei da cidade, o nomos da cidade, no caso de Sócrates, é a sua condenação, e a própria ideia de justiça. Nos dois casos, há uma inadequação. Então, o que nós percebemos? Por que essas obras são interessantes? Porque elas são o contraponto, elas são a identificação do humano, mesmo nesse contexto diferente do nosso, onde havia um esforço muito grande, um esforço filosófico de integração entre o jurídico, entre o prático dogmático, digamos assim, e o filosófico zetético. Nós vemos que as tensões de realidade existem. E tanto o decreto de Creonte como a decisão que condena Sócrates à morte sempre vão vincular, de alguma forma, o direito ao mecanismo de poder, ainda que num contexto democrático. Mas não deixa de haver um mecanismo de poder que não é, digamos, ajustado de forma completa à ideia de justiça, que é um desajuste. Então, se nós voltarmos àquela reflexão inicial dada na outra aula pelo professor Tércio, entre a percepção da complexidade do fenômeno jurídico, eu diria que nesse espaço de menos complexidade do que o nosso mundo, já havia uma tensão. O direito poderia ser justiça, poderia ser adequação do nomos, poderia ser adequação do nomos também com o universo espiritual, dos deuses, mas também poderia ser algo diferente, poderia também ser injustiça, poderia ser abusivo, poderia ser excessivo. Então, a meu ver, a leitura das obras traz, sim, para nós, um componente de reflexão extremamente importante. Então, encerramos por aqui essa aula. Muito obrigada.